Olá, sejam bem-vindos ao nosso curso Acerte os Ponteiros com o Enem. Todos vocês aí que me assistem agora estão nessa batalha, né, pessoal, nessa preparação para as avaliações do Enem, que vão fazer aí quem está no segundo ano já fez no primeiro, quem está no terceiro já fez os outros 2 anos, não é? Quem está no primeiro está indo assim pela primeira vez já com uma expectativa e tem que fazer uma boa avaliação para garantir uma boa pontuação, não é isso? Bom, vocês devem ter visto meu nome aí no primeiro slide, né? Meu nome é professora Arlenes e eu vou trabalhar com vocês a disciplina de matemática. Então, nós vamos passar dentro da matemática um pouco pela álgebra, um pouco pela trigonometria, um pouco pela aritmética, um pouco pela geometria. Vamos fazer toda essa via sacra dentro da matemática para podermos compreender algumas questões que o Enem nos traz de forma muito interativa, de forma contextualizada, na verdade. Todas as questões do Enem são questões contextualizadas. As questões de matemática ainda assim, infelizmente, não são interdisciplinares como as demais disciplinas que vocês têm aí, né? Muitas já estão bem juntinhas ao ponto que você já não sabe mais o que é história e o que é geografia. Elas já aparecem juntas, que é o bacana. Mas essa é uma caminhada de evolução e ela já se apresenta de uma forma diferente que muitos de vocês que me assistem a conhecem, que é justamente essa questão da contextualização. Então, as questões trazem para a gente temas atuais, temas que nós vemos todos os dias no noticiário, nas jornais que nós vemos na internet e vemos também uma parte de retrocesso, vamos dizer assim. Ela faz um resgate da história da matemática. Importante, porque muitos de vocês, como eu também pensei isso há muito tempo, acreditamos ou acreditávamos que a matemática era fruto de um insight, não é? Simplesmente surgiu, fez-se a matemática no momento em que se fez a luz. E não é assim. A matemática ela é uma construção humana. Pessoas como eu, como vocês, produziram matemática e nós devemos hoje produzir também a nossa matemática da nossa forma, do nosso jeito. E nisso o Enem ele é muito democrático. Por que eu falo que ele é democrático? Porque as questões que ele traz são questões que vocês podem desenvolver utilizando o raciocínio de vocês, raciocínio lógico ou raciocínio dedutivo, certo? Quando ele quer alguma coisa assim mais rebuscada, ele apresenta a fórmula. A preocupação dele não é que vocês cheguem na prova com aquele monte de fórmulas decoradas, e isso é uma coisa muito bacana, porque na minha época, por exemplo, isso não tem muito tempo, né? Nós tínhamos assim uma caçamba de fórmulas para decorar. O meu quarto, por exemplo, era cheio de cartazes com fórmulas que eu ficava constantemente decorando. E hoje o Enem ele muda um pouco essa cara, ele está preocupado com a nossa interpretação, com o nosso raciocínio lógico frente àquela questão, e isso é bacana, certo? Eu vou trazer para vocês aqui, além de questões do Enem, que a maioria serão questões do Enem de provas que já foram aplicadas, para que nós possamos analisar, dar uma olhada no texto que é colocado, dar uma olhada bem bacana também nas assertivas, não é? Nas respostas que nos foram apresentadas e ver aquela que é a correta, que é a que mais se adequa ao que nós vamos fazer. Certo? Aí, pessoal, além dessas questões do Enem, vou trazer também questões da UFT, questões do Enseja, que é uma avaliação muito semelhante à avaliação do Enem, uma avaliação também que eu gosto muito, porque traz contexto e traz a necessidade de interpretação. E aí eu vou dar uma dica para vocês, que é uma dica importante. Interpretação, pessoal, é leitura, é hábito de leitura. Quem não lê, quem lê pouco, interpreta pouco, certo? E aí tem problema com matemática, não bastasse ter problema em português, em literatura e nas demais áreas, nessas áreas, vai ter problema também na área de exatas. Vamos lá então? Vamos para a nossa primeira questão. A primeira questão, gente, é uma questão do Enseja, como eu falei para vocês, é uma avaliação que eu gosto de trazer porque é uma avaliação que é muito semelhante, traz questões muito semelhantes às questões do Enem. E ela traz para a gente um resgate da história da matemática. Então vamos lá, diz o seguinte a questão. Em Alexandria viveu Diofante. Alguns livros trazem Diofanto, outros trazem Diofante. O livro que eu utilizo da história da matemática traz Diofante, então eu falo Diofante também.
entre os anos de 325 e 409. E a pequena parte da sua obra que chegou até os nossos dias revela a mais antiga prática de abreviações na matemática. Na história da álgebra, no período anterior a Diofante, as expressões eram apresentadas só com palavras, inclusive os números. Com Diofante surge a álgebra, na qual algumas expressões são escritas e outras são abreviadas. Então, olha só, nós tínhamos um período anterior a Diofante todas as expressões escritas de forma cursiva, ou seja, não existiam símbolos ou existiam pouquíssimos símbolos, né? A partir de Diofante, nós começamos a explorar as abreviações. Símbolos para adição, subtração, multiplicação, para valores que a gente desconhece, não é? Esses símbolos eles surgem e eles trazem para a matemática uma linguagem que é própria dela. Hoje nós não escrevemos mais de forma cursiva, nós utilizamos a simbologia matemática, que é uma das caracterizações da nossa área, certo? Essa questão é uma questão adaptada, ali está a fonte dela, né, o livro do Oscar Gelli. E aí vem a questão propriamente dita. Na linguagem de Diofante, por exemplo, o 3 significa 3 unidades. M significa menos e quando não há nenhum sinal, significa adição. As frases abaixo estão escritas em símbolos de Diofante. Então, nós temos lá abaixo, ó, x, o 3 é igual a o 6 e m, o 7, é igual a o 10. Então, um pouquinho antes dessa alternativa, ele nos deu a dica da questão. Ele está dizendo o seguinte, que o 3 significa 3 unidades. Então, nós temos ali, e também me disse que m significa menos e que quando não há nenhum sinal, significa uma adição. Daí a gente pode pensar que quando os números são positivos, a gente não representa com sinais, não é? É uma ideia que já vem dessa abreviação feita de Diofante. Então, quando eu tenho ali x, o 3 é igual ao 6, eu tenho ali uma quantia representada por x, não é? Um espaço que eu vou interpretar como sendo de mais 3 unidades, não é? Então, x mais 3 igual ao 6 ou igual a 6 unidades. Eu vou mostrar para vocês as alternativas que nós temos. Olha lá, em símbolos atuais, as frases podem ser escritas respectivamente por. Então, se vocês pensarem que nós tínhamos x, u, 3, e nós vamos interpretar como sendo x, um espaço em branco, que significa mais, significava mais, 3, o 3, não é? 3 unidades, então é x mais 3. Se eu pensar assim, eu já elimino dali a letra B, a letra D e a letra E, concordam? Porque eu já parto da ideia de que eu estou trabalhando com x mais 3 igual a 6, que é a minha primeira sentença. Foi a primeira sentença dada. A segunda sentença, vou voltar para vocês, diz assim, ó, MU7 é igual a 10. Aqui é importante lembrar o seguinte, esse M significa subtração, mas nesta época aqui, quando você vai realizar uma subtração, você subtrai de alguma coisa. Então, quando eu digo assim, ó, MU7 significa que eu estou tirando 7 unidades. Estou tirando 7 unidades de alguém que eu posso entender como X e ele não necessariamente vai estar escrito aqui. Porque eu entendo que a expressão começa, a sentença começa por menos 7. Hoje, tranquilamente, nós trabalhamos uma expressão iniciada por menos 7. Nesta época, neste contexto aqui, menos 7, esse 7 ele se retira de algo, se retira de alguma parte, certo? Então, eu parto da ideia de x menos 7 igual a 10. Bom, eu já tinha apenas duas alternativas mesmo, já tinha a letra A e a letra C. Aí, quando eu passo lá, que a letra A apresenta para mim que x mais 3 é igual a 6 e x menos 7 é igual a 10, e lá na letra C eu tenho x mais 3 igual a 6 e 7x em nenhum momento foi colocado para a gente ali como seria a multiplicação. Então, se eu não conheço da história da matemática, eu tenho que trabalhar com aquilo que eu tenho ali, não é? E nós não temos ali um 7 vezes o x, então a letra C está automaticamente eliminada. A alternativa correta é a alternativa A. Certo, pessoal? Bom, essa é a nossa primeira questão aí. Para dar uma encorpada nela, assim, eu trouxe para vocês um pouquinho da história da matemática.
Diofante é considerado o maior algebrista latino e ele representa para a álgebra o que Euclides representa para a geometria. Eu coloquei essa analogia para vocês porque assim, todos sabem que nós trabalhamos com a geometria euclidiana. Grande parte do que Euclides desenvolveu na época dele é a mesma coisa que nós utilizamos hoje. Então, o Diofante ele representa para a álgebra, ou seja, esse salto que ele dá na álgebra de você deixar de escrever tudo de forma cursiva e passar a escrever de forma simbólica, é um salto muito grande para uma área que tem uma linguagem própria, para que nós tivéssemos essa linguagem. Então, ele se assemelha a Euclides, certo? Ele é parecido com Euclides nisso. Ele escreveu também sobre as soluções de certas inequações e também das equações. Para que uma equação tenha solução, primeiro nós precisamos saber qual é o sistema numérico a que essas soluções pertencem. E aí vocês vão lembrar, por exemplo, de questões que o professor coloca para vocês, que ele coloca assim, condição de existência dessa equação. X diferente de 3, x diferente de 0, porque não existe divisão por zero. E aí ele apresenta para vocês várias sentenças, em equações ou em apenas sentenças, ele traz para vocês uma condição de existência. Então, primeiramente, nós temos que saber a qual conjunto nós estamos trabalhando, se é o conjunto dos números reais, se é o conjunto dos naturais, dos inteiros, dos racionais, certo? E, propriamente, as equações cujas soluções são números inteiros ou racionais são chamadas equações diofantinas, certo? Em homenagem a Diofante por essa contribuição dele à matemática. E aí, eu trouxe para vocês também, continuando sobre Diofante, falando sobre a linguagem matemática, falando sobre as abreviações, eu trouxe para vocês um problema que reza a lenda, está escrito na lápide, foi escrito na lápide de Diofante, né, do túmulo de Diofante, por um amigo dele. Então, assim, na falta de um professor de português ou de literatura para fazer a leitura adequada do poema, eu vou ler para vocês assim como eu leio e aí vocês vão desculpando, bom? Vamos lá. A idade de Diofante. Aqui jaz Diofante, maravilhosa habilidade. Pela sua arte na álgebra, a lápide nos diz sua idade. Deus lhe deu 1/6 da vida como infante, 1/12 mais como jovem de barba abundante, e ainda 1/7 parte antes do casamento. Em 5 anos, nasce-lhe vigoroso rebento. Lástima, o filho do mestre sábio do mundo se vai. Morreu quando da metade da idade final do pai. 4 anos mais de estudo consolam-no do pesar, para então, deixando a terra, também ele alívio encontrar. Pergunta-se, qual a idade que Diofante tinha quando seu filho morreu? Certo? E aí vocês voltam lá no poema e vão extrair desse poema, passo a passo, como diria Jack, vamos por partes, nós vamos extrair aí as sentenças que vão montar a equação para que nós possamos resolver. Então, eu voltei meu slide aqui, vocês vão ter que acompanhar comigo no quadro. Vamos lá? Bom, como professor de matemática, eu tenho que ir falando e escrevendo, né? Porque se eu não escrever, tem um problema com o professor de matemática aqui. Vamos lá, então. Vamos pegar o poema do início. Nós procuramos, eu já vi, porque eu já li até o final, nós procuramos a idade de Diofante. Eu vou partir do princípio que a idade de Diofante seja X, seja um número que eu não conheço. E tudo que ele viveu vai servir para compor esta idade. Vamos lá então? Diz assim na primeira estrofe. Aqui jaz Diofante, maravilhosa habilidade. Pela sua arte na álgebra, a lápide nos diz sua idade. Deus lhe deu 1/6 da vida como infante. Bom, 1/6 da vida dele, de tudo que ele viveu como infante. Infante vem de infância, né, gente? Olha aí, o professor de português podia me ajudar aqui. Infante vem de infância. Então, 1/6 da vida dele, ou seja, x/6, ele viveu como infante. Mas, porque ele não morreu ainda, não é? Vamos continuar. 1/12 mais como jovem de barba abundante. Então, 12, pessoal, é 12. Ou seja, a idade total dele dividido em 12 partes dá a parte que ele viveu como jovem de barba abundante, né? A juventude dele.
e ainda uma sétima parte antes do casamento. Então ele houve aí um tempo dividido por 7, né, a idade dele, a sétima parte da idade dele, antes do casamento. Em 5 anos, nasce-lhe vigoroso rebento, ou seja, em 5 anos, que não vai ser dividido, não é a idade dele dividido por 5, que não é 1/5 da idade dele, é assim, 5 anos, nasce-lhe vigoroso rebento. E aí, lástima, o filho do mestre e sábio do mundo se vai. Morreu quando da metade da idade final do pai. Então, olha só, nós tivemos aqui, ó, na metade da idade dele, morre o filho dele, não é? Mais 4 anos o consolam do pesar, para então, deixando a terra, também ele ali vai encontrar. Então, olha só, tudo isso aqui compõe a idade de Diofante. 1/6 que ele passou na infância, 1/10 que ele passou como jovem, 1/7 que ele passou antes do casamento, em 5 anos nasceu o filho, ele estava na metade da vida dele quando o filho morreu, mais 4 anos, e aí tudo aqui compondo me dá a idade dele. Nós temos o quê? Uma equação simples, que é uma equação de primeiro grau, certo? Cujos denominadores são denominadores diferentes, então aqui é necessário que eu retire o MMC, aqui entre 6 e 12, bom, entre 6 e 7 são 42, 12, 84. Então eu vou ter aqui 84, que é o mínimo múltiplo comum entre todos esses números aqui. E aí nós vamos proceder aquela série de sucessões, né? Vamos dividir 84 por 6 e multiplicar pelo x. Então eu tenho lá 84 dividido por 6, 14 vezes x, eu tenho 14x, mais 84 dividido por 12, 7x, mais 84 dividido por 7 vai dar 12, né? Porque se por 12 deu 7, por 7 dá 12. X, mas como eu não tenho denominador aqui, vou multiplicar por 5, são 420, mais a metade de 84, que são 42x, mais 84 vezes 4, que são 336, igual a 84x, porque como eu não tenho denominador aqui, eu tenho 1, não é? Ele passa multiplicando, justamente por esse motivo nós podemos cancelar o 84. E aí nós vamos ter o quê? Vamos somar aqui nossos termos semelhantes, né? Vamos juntar quem tem x e quem não tem os números, os termos independentes aqui, eu junto também e vou levar eles lá para o outro lado. Então eu tenho assim, 14x mais 7 mais 12 mais 42, eu tenho nessa parte aqui 75x menos os 84x que vem de lá. Não é que ele muda de membro, então ele vai inverter a operação dele. Importante vocês lembrarem isso, que inverte a operação não é que inverta o sinal. Não é o sinal, é uma consequência. Ele inverte a operação que ele realiza. E nós temos aqui 400 mais 336, 756. E aí nós, aliás, menos 756, ele muda de membro, também inverte a operação dele. Bom, 84 menos 75, nós temos 9x igual, menos 9x, menos 756, e aí vamos lembrar da regra de sinal, porque menos dividido por menos é mais, e 756 dividido por 9 é igual a 84. Bom, cheguei no 84, pessoal. O que é 84? É a idade dele? Bom, a pergunta era com que idade ele tinha quando o filho dele morreu, certo? Mas para chegar nessa resposta, eu primeiro tenho que descobrir a idade dele. Descobri, ele tinha 84 anos. Ele viveu 84 anos. E aí, qual a idade de Diofante quando seu filho morreu? Vamos lembrar lá. Ele passou 1/6 da vida dele como infante. Então, ele passou 84 dividido por 6, ele passou 14 anos na infância. 14 anos como infante. Passou 1/12 da vida como jovem. Ele passou 7 anos como adolescente, não é? Vou chamar de adolescente ao invés de chamar jovem. Também passou
12 anos antes de casar. Então, antes de casar, vou colocar assim, 12 antes de casar. Tem 5 anos, nasceu o filho dele, não é? E aí, se eu pensar aqui, com 5 anos, nasce o filho. Bom, com 5 anos nasce o filho. Que idade ele já tem aqui? Ele já tem 14 mais 7, mais 12, mais 5, ele já tem 38 anos, não é? E aí falta um detalhe ali que diz assim, com metade da idade dele, o filho dele morre. Quando ele chegou na metade da idade, o filho dele morreu. Bom, ele tem 84 anos, a metade de 84 é 42. Então eu tenho aqui, ó, 42 anos ele viveu com o filho, não é? Ou seja, se nós somarmos, nós vamos chegar aqui aos 80. Diofante tinha 80 anos quando o filho dele morreu. Isso eu poderia ter visto, para aqueles que não perceberam, lá no poema, porque no finalzinho do poema diz assim, ó, 4 anos mais de estudo consolam-no do pesar, ou seja, ele passou mais 4 anos estudando antes de deixar a terra e então alívio encontrar. Se ele morreu com 84 anos e ele passou os últimos 4 anos estudando para consolar o pesar dele, ele tinha 80 anos quando o filho dele morreu, não é? Bom, gostaram aí, pessoal? É um poema interessante, não é? Cai assim, eu já vi diversas avaliações trazerem esse poema e quando a gente não imagina a quantidade de dados que nós vamos retirar do poema. E muitos desistem no meio do caminho justamente porque o poema é um poema extenso. Vamos lá, vamos em frente então. Eu coloquei minha resposta aqui para vocês, ó, minha colinha para vocês. Diofante viveu 84 anos e ele tinha 80 anos quando o filho dele morreu, certo? Vamos lá. A terceira questão agora, nós vamos continuar falando de equações e é uma questão que caiu no vestibular da UFT, nesse último vestibular que foi realizado agora no dia 12 de junho. Então, enquanto eu vou fazendo a leitura dela aqui para vocês, eu vou apagar o quadro para que a gente possa montar essa questão lá no quadro também. Diz assim, um produtor estava vendendo ovos de galinha na feira de seu bairro em uma cesta. Vou ler de novo. Um produtor estava vendendo ovos de galinha na feira de seu bairro em uma cesta. O primeiro cliente que o vendedor atendeu fez o seguinte pedido: quer a metade dos ovos que estão na cesta, mais meio ovo. O vendedor prontamente atendeu e lhe entregou a quantidade solicitada. Sabendo que o feirante não quebrou nenhum ovo para atender seu cliente e que restou apenas um ovo na cesta, pode-se afirmar que o cliente levou 2 ovos, 3 ovos, 4 ovos, 5 ovos, 6 ovos. Vocês podem observar que é um problema semelhante ao problema que nós acabamos de fazer com a idade de Diofante. E, inclusive, também é um problema, também resulta numa equação do primeiro grau, não é? Vamos retirar, então, os dados desse problema. Vamos olhar lá. Eu tenho um feirante que está vendendo ovos no bairro dele, dentro de uma cesta, e o primeiro cliente que ele atende diz o seguinte, ó, eu quero metade dos ovos que você tem na cesta, mais meio ovo, certo? E aí, somado a isso, essa metade dos ovos mais meio ovo, mais um ovo que vai restar na cesta, vai me dar a quantidade de ovos que essa pessoa tinha ao sair de casa, certo? Vamos lá então. Novamente procuro uma quantidade desconhecida que vai ser composta. Então eu tenho, o cliente pediu metade dos ovos da cesta. Eu não sei quantos ovos tem na cesta, mas eu sei que a metade dos ovos é x sobre 2. Mais meio ovo. Aqui você tem que prestar atenção no detalhe importante. É meio ovo e não alguns alunos, os meus alunos, por exemplo, eles colocaram 0,5x, não é 0,5x, porque eu não estou falando da metade da quantidade, não, metade da quantidade que tinha na cesta já foi colocada. Ele quer exatamente meio ovo, é uma situação fictícia, né, gente? É uma situação que não aconteceu na realidade, então, em termos matemáticos, eu posso traduzi-la assim: metade dos ovos
mais meio ovo. Se vocês lembrarem do final do problema, diz que ele ficou com um ovo na cesta, não é? E que tudo isso aqui somado dá a quantidade de ovos que ele tinha na cesta. Aqui é importante vocês observarem o que é que o problema pede, né, como resposta e qual é a resposta que vocês encontram para ver se vai ter que adaptar ou não. Novamente, nós vamos chegar a uma equação de primeiro grau, equação de denominador 2, então nós sabemos que quando nós temos um denominador os outros não têm, nós vamos multiplicar os que não têm pelo denominador, ou seja, vou ter x mais 0,5 vezes 2 vai ser 1, 1 vezes 2 vai ser 2 e 2 vezes x serão 2x. Vou passar aqui para vocês não ficarem acostumados, eu vou passar agora o x todo para o segundo membro da equação. Vou ficar com 3 é igual a 2x menos x, ou seja, 3 é igual a x. X é igual a 3. Muito bem, o que esse 3 significa para mim? Significa a quantia total de ovos que o feirante tinha na cesta, certo? Que o vendedor tinha na cesta. Qual é a pergunta para mim da questão? A pergunta diz o seguinte: podemos afirmar que o cliente levou. Bom, se eu tinha na cesta 3 ovos, tá? E se o cliente levou 2, mas como eu sei que ele levou 2? Porque no problema diz que sobrou um ovo na cesta. Então o cliente levou 3 menos 1, levou 2 ovos. Eu tenho alguns alunos que erraram essa questão justamente em função de não terem feito a leitura correta. Eles chegaram no 3. Se vocês observarem lá, a letra B, desculpem, ficou com um fonte diferente ali. A letra B fala justamente isso, ela apresenta para vocês 3 ovos. Mas a pergunta não é essa. A pergunta é: quantos ovos o cliente comprou? O cliente comprou só 2 ovos, então a resposta correta é a letra A. Mas muitos de nós cometemos esse erro. Você resolve a equação, você conseguiu extrair os dados da equação, que é complicado, montou, resolveu a equação, achou o x3, foi lá, nem titubeou, né, gente? Foi lá e marcou a letra B e esqueceu de ver o que realmente o problema pedia. E essa é uma característica não apenas aqui do vestibular do UFT, mas uma característica do Enem e das outras questões. Eles te fornecem uma grande quantidade de dados, não é? E assim, nós temos que ali nos dados que são fornecidos, perceber quais deles são importantes para esse problema, quais deles são acessórios, são superficiais e quais eu posso descartar. Muitos são informações, outros são informações necessárias para o problema, para a execução do problema. Outros são simplesmente informações sobre aquilo que nós estamos fazendo, certo? É uma questão que vocês vão ter que, assim, ter bastante cuidado, e eu vou sempre chamar a atenção de vocês, porque no momento da prova, assim, na euforia, a gente passa por cima desses detalhes, e aí quando vai conferir o gabarito, nossa, eu errei uma questão dessa. Era uma equação de primeiro grau e eu errei porque eu não parei para ler aquele detalhezinho no final, que faz diferença. Pessoal, eu vou me despedindo por aqui, vou deixar vocês, aguardo na próxima aula, todos vocês aí, para que nós possamos continuar trabalhando aí com a matemática, com um pouquinho de álgebra, um pouco de geometria. Cada aula nós vamos procurar diversificar um pouco, certo? Muito obrigada pela participação de vocês, pela companhia e até a nossa próxima aula.